parte do consultório último desta semana. Hoje falamos agora de saúde mental. Vamos dedicar aqui algum tempo do nosso programa a assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, que deve ser uma preocupação porque infere na saúde geral das pessoas e cada vez mais os números estão a subir. Portanto, achamos sempre importante falar aqui no consultório sobre tudo o que seja patologia ao nível da saúde mental. Se quiser tirar dúvidas sobre esta área médica, ligar o 225 083 204. Pode também deixar as suas dúvidas por escrito, caso não possa entrar em direto connosco via telefone, consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta na Clínica da Mente. Olá, muito boa tarde, Dr. Pedro. Ainda não tinha vindo cá depois das férias, espero que tenha tido um bom descanso. Muito bom descanso e bom início de trabalho já. Muito bem. E deve andar com muito trabalho, não é? Porque os números não mentem. Os números estão a aumentar, não é? No que diz respeito à saúde mental. Sim, pelo menos a quantidade de diagnósticos que se tem falado, a quantidade de suicídios, que é um mau indicador, mas está a ser um grande indicador pela negativa da nossa saúde mental, e de facto está tudo a agravar. Nomeadamente, o aumento dos diagnósticos pode ser algo positivo, no sentido em que, se calhar antigamente também havia na mesma muitos casos, mas as pessoas tinham mais dificuldade em aceder ou alguma vergonha também social. É verdade que também estão a pedir mais ajuda, não é? Agora está-se a pedir mais ajuda, o que é sempre positivo. Porque a saúde mental é algo que acompanha, a má saúde mental é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Só que agora, com a ajuda disponível, as pessoas também pedem mais ajuda e por isso também há estes diagnósticos com maior frequência, não é? A Clínica da Mente tem um nome eu acho engraçado e acho que abarca a generalidade, porque de facto estamos a falar de patologias da nossa mente, não é? Quais são elas as mais significativas em Portugal e as mais comuns, aquelas que trazem mais sofrimento e que podem ter consequências socioeconómicas e para as pessoas mais devastadoras? É muito importante percebermos que a nossa saúde mental não é a nossa saúde física. Quando nós dizemos que estamos com uma depressão ou com ansiedade ou ataques de pânico, não temos um problema no nosso cérebro. Isso é importante perceber. A saúde, a doença mental, que às vezes dizemos doença mental, não é uma doença igual às outras, é uma doença do foro psicológico. A nossa mente não é o cérebro. O que é psicologia? O que é psique? A psique são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é a forma como nós vivemos a nossa vida. E a forma como vivemos a nossa vida advém de todas as experiências que nós fomos vivendo e daquilo que aprendemos. A forma como somos é a soma de tudo aquilo que aprendemos, não é? E às vezes a vida traz-nos emoções, experiências tão difíceis que nós sofremos com elas. É normal. Só que algumas pessoas não conseguem sair desse sofrimento. Muitas vezes não conseguimos dar a volta ao nosso estado emocional. E daí caímos nestas doenças psicológicas, as chamadas doenças mentais. E isto é muito importante fazer esta diferença, porque às vezes quando vamos ao médico, o médico diz que temos uma depressão e não podemos, pelo facto de irmos ao médico, acreditar que temos uma doença no cérebro e que somos deficientes mentais ou que temos um problema genético. Não. Temos um problema psicológico que tem ajuda mais eficaz com a psicologia, com a psicoterapia, de que muitas vezes com a medicina normal, com os fármacos. Dizemos assim, mas então a medicação não funciona? Funciona para aliviar os sintomas apenas, os sintomas físicos, mas não trata a parte mais psicológica, não é? Por isso temos as psicoterapias e temos a psicologia. Dentro de todas estas doenças psicológicas, a que mais tem agravado a população é a ansiedade. Estima-se que em Portugal 16% da população tenha níveis de ansiedade exagerados, em que façam sofrer e que sofrem muito com isso. A ansiedade, vejamos que é normal estarmos ansiosos, é normal estarmos tristes. Quando estamos a falar em que as pessoas estão doentes, é porque estão a sofrer demasiado. É que não estão a conseguir controlar. O nível já não está no normal, já está ali no patamar acima. É quando já temos ansiedade, medos que não conseguimos controlar. É quando estamos tristes e não conseguimos sair daquele estado de tristeza. E isso sim, aí já estamos a falar dentro destas perturbações emocionais ou doenças psicológicas. Quais são as mais frequentes que nós tratamos na Clínica da Mente? É a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico,
que são distúrbios psicológicos, são gravíssimos. Temos também depois os transtornos obsessivos compulsivos, são aquelas pessoas que têm pensamentos intrusivos que limitam imenso a felicidade e o bem-estar das pessoas. Depois temos a fobia social, a timidez, a fobia social, que inibe muitas pessoas de estar em contato com os outros, enfim, é muito mau. Prejudicando assim várias áreas da vida, não é? Não Sim. só profissional, como pessoal, familiar, etc. E limita mesmo o contacto social com as outras pessoas, que é gravíssimo. Depois temos as fobias. As fobias específicas são distúrbios no processo de ansiedade, em que as pessoas têm fobias que às vezes são verdadeiramente limitadoras, como São fobia como medos inexplicáveis, irracionais, que levam as pessoas a fugir de objetos ou a fugir de animais sem explicação, mas que limitam também as pessoas. Depois, dentro da ansiedade, há um estado que perturba imenso as pessoas, que são as insónias também. As insónias são doenças em que as pessoas não dormem bem e fruto da ansiedade que têm. Pronto, mas que é uma patologia que podemos separar, mas que também afeta e que a psicoterapia tem boas soluções e tratamentos eficazes. Não se deve, por isso, desvalorizar, por exemplo, as insónias, não é? Porque falou de algumas patologias que facilmente as pessoas tendem a desvalorizar. Ou então a achar que é apenas uma fase e depois, quando as coisas começam a complicar, o tratamento também já vai ser mais tardio. Portanto, quais os primeiros sinais de que as pessoas não estão bem? É quando não se sentem felizes? É quando fisicamente não se sentem mais prostrados ou cansados? Que sinais serão os de alerta? O que as pessoas devem entender é que nós temos que procurar sempre a nossa felicidade. O que é felicidade? A felicidade é apenas um estado em que nós nos sentimos bem. Às vezes as pessoas confundem muito a felicidade e o conforto, ou seja, pelo facto de termos um bom carro, termos um bom emprego, somos felizes. Não. Isso apenas nos dá conforto, que é muito importante. Mas a felicidade é algo superior, é um estado mais do que isso, não é? Em que nós nos sentimos bem. Claro que no dia-a-dia nós temos experiências mais difíceis, que nos fazem chorar às vezes, que nos fazem sentir um pouco mais medo das circunstâncias em que vivemos, mas isso faz parte do dia-a-dia. Quando é que as pessoas devem perceber assim, espera, eu preciso de ajuda e porque eu não estou bem, a minha saúde psicológica não está bem? É quando de alguma forma elas sentem que não conseguem mudar sozinhas. As pessoas dizem-me assim, eu estou triste há muitos anos, às vezes por coisas que nos aconteceram há dezenas de anos atrás, mas cada vez que eu penso naquilo ainda choro. Eu cada vez que penso naquela experiência do passado ainda sofro. E as pessoas, quando se sentem que não conseguem ultrapassar sozinhas, devem perceber que, bom, eu tenho que ir falar com um psicólogo, com um psicoterapeuta, para que me ajude a olhar para o mesmo problema de outra forma, para que me ajude a gerir estas emoções. A dar ferramentas. A dar ferramentas, a ajudar-me a olhar para estas situações de outra forma, a gerir as minhas emoções. Por exemplo, na questão dos medos. As pessoas às vezes pensam que este tipo de tratamentos não é assim tão prático quanto isso. E convém reforçar também essa ideia, não é? Apesar de não ser medicação, ao nível da psicoterapia e da psicologia, há um caráter muito prático de ferramentas que têm uma causa e um efeito. Isso. É quase como tomar um comprimido e sentir uma coisa a seguir. Mas não é um comprimido. Uma técnica, uma ferramenta. Há várias ideias que prejudicam o acesso à saúde mental. A primeira é que só vai ao médico, só vai ao psicólogo, ao psicoterapeuta quem é maluco. Isso é totalmente errado. Essa achamos nós, queremos acreditar aqui no consultório que já está lá para trás. Se bem que na prática... Se numa empresa qualquer se sabe que o João anda no psicólogo, as pessoas começam a olhar assim um bocadinho de lado, anda no psicólogo, porquê? O que é que ele tem? Enfim, há um estigma ainda. Nós deveríamos perceber, toda a sociedade deveria entender que quem anda no psicólogo, quem anda num psicoterapeuta, vai ser melhor. Ou seja, andamos lá para melhorarmos, para sermos melhores do que somos. Exatamente. Portanto, mas ainda temos um caminho para andar nesse sentido. Mas o que me estava a dizer é muito importante, porque as pessoas dizem, mas eu vou para o psicólogo o quê? Só para falar? Vou para o psicoterapeuta, estou para lá falar. Eu falo sozinho, não preciso estar a falar com ninguém, porque para falar não interessa. Não, de facto, na psicoterapia, as pessoas não vêm fazer psicoterapia para falar. As pessoas vêm para a psicoterapia e a psicoterapia é um tratamento que usa técnicas psicológicas
para as pessoas conseguirem gerir as suas emoções. Na psicoterapia que nós trabalhamos na Clínica da Mente, porque depois ainda por cima há vários tratamentos, ou seja, há vários modelos. Pois também, tudo adequado, Há várias formas de obviamente. tratamento. Os tratamentos não são todos iguais, as abordagens terapêuticas não são todas iguais, mas a defender o modelo que nós praticamos, que é o modelo psicoterapêutico HBM, neste modelo dizemos que até só conversamos com as pessoas na primeira sessão. Depois, nas outras 8 ou 10 sessões, ajudamos as pessoas com muitas ferramentas psicológicas a mudarem as suas emoções. Para dar um exemplo mais prático, nós para tirarmos uma fobia à entrada dentro dos elevadores, demoramos uma sessão apenas. Numa sessão, as pessoas conseguem sair daquele estado de ansiedade que têm, entrar nos elevadores. Portanto, há logo ali um desbloqueio numa sessão. Numa sessão. Claro, um tratamento, quando as pessoas têm uma depressão, não se faz uma sessão nem duas, tem que se fazer um conjunto de sessões. Mas para coisas mais leves, para coisas mais específicas, muitas vezes uma só sessão faz com que as pessoas não tenham medo de andar de avião, faz com que as pessoas deixem de fumar, façam com que as pessoas deixem os medos mais simples que têm. E como é que conseguimos isso? Trabalhando apenas com a imaginação das pessoas. Existem técnicas psicológicas que ajudam a manipular essas emoções que estão aqui a confundir e a bloquear as pessoas. Portanto, a psicoterapia não é conversar, não é só conversa. É um conjunto de técnicas psicológicas que ajudam as pessoas a mudar as suas representações mentais, as suas emoções, de uma forma muito, muito assertiva. Agora, focando-nos um bocadinho no suicídio, porque achamos que e como dizia o Dr. Pedro Brás no início, é um indício de que, de facto, há aqui problemas graves ao nível da saúde mental dos portugueses. Há números alarmantes, sendo que é a segunda causa de morte. Nos jovens. E vamos ver nos jovens. É que já não estamos a falar dos jovens entre os 15 e os 29 anos. Isto, de facto, numa sociedade com poucos habitantes como a nossa, é muito preocupante, não é? É muito. O suicídio tem que nos alertar a todos, porque o suicídio é o extremo máximo de um estado depressivo. Nós temos que olhar para as pessoas que estão mal e para as pessoas que têm ideação suicida, porque quando falamos em ideação suicida, é as pessoas que têm ideias de suicidar. Felizmente, grande parte das pessoas que têm ideação suicida não cometem o suicídio, mas vivem anos e anos e anos com esta ideação, muitas vezes com tentativas, tomam muitos medicamentos, auto-infligem-se com automutilação, enfim. E o suicídio, de facto, é uma calamidade muito grave na sociedade, que todos temos que olhar para isso e perceber bem o que é que se passa. Os números são alarmantes, de facto. Ou seja, em Portugal, no ano passado, em 2016, que são os números que temos mais disponíveis, morreram 1.080 pessoas de suicídio. É a segunda causa a seguir aos acidentes de viação, de maior prevalência da morte dos jovens, dos 15 aos 29 anos. Ou seja, estamos aqui a falar de números absolutos imensos. Mas o que é que faz um jovem com esta idade, Dr. Pedro, perder a esperança no amanhã melhor, não é? Porque no fundo é isto. Mas mais importante que isso é preciso... Uma das ideias que está errada é importante perceber, será que as pessoas que têm depressão têm esta ideação suicida? E a resposta é não. Nem todas, não é? Quase nenhuma. Quase nenhuma. É importante percebermos isso. Portanto, estamos aqui a falar de dois grupos diferentes de pessoas? Duas situações diferentes. Se bem que andam a par, mas são diferentes. E temos que olhar para elas como diferentes. Até para não aumentar o estigma, para não pensarmos, tu és uma pessoa deprimida e ainda te matas. Não, é verdade é que não. Em Portugal estima-se que 1 milhão de pessoas tenham o diagnóstico de depressão, que estejam em estados clínicos depressivos. 1 milhão. E 1.000 pessoas cometeram suicídio em 2016. Quer dizer que das pessoas todas que estavam deprimidas, só 0,01% das pessoas, de facto, cometeram suicídio. Isto quer dizer que não há uma correlação estatística entre as pessoas que cometem depressivo, as pessoas deprimidas que cometem suicídio. O que é que acontece? As pessoas que estão deprimidas porque não conseguem gerir as suas emoções de tristeza por causa de algumas experiências do passado. Todas as pessoas que estão deprimidas têm histórias no passado que não conseguiram gerir. Às vezes as pessoas dizem assim, não, ela é deprimida porque é genética, os pais já eram assim, ou não há causas neurológicas que fazem as pessoas estarem deprimidas. Não. Todas as pessoas que estão deprimidas têm experiências do passado que as magoaram. Às vezes nem se lembram delas, não é? Mas também faz parte do processo. Lembram, só não valorizam.
lembram, sabem que estão tristes por causa de uma experiência que ocorreu há 10 anos atrás, mas pensam para elas, não pode ser por isso. Mas nós, psicoterapeutas, sabemos que é por isso. Fazendo as perguntas às pessoas, percebemos, não, é essa a experiência que a faz chorar hoje e é essa a causa desse estado. Bom, então todas as pessoas que estão deprimidas têm estas causas no passado que lhes criam estas angústias, estas tristezas. No entanto, o distúrbio que causa a ideação suicida não é exatamente isto. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu estar deprimida porque estas experiências do passado ainda não as consegui gerir bem. A outra coisa é eu não conseguir gerir um distúrbio da angústia que muitas pessoas sofrem. Isto é tão pouco conhecido que até é difícil de explicar e difícil de compreender. Mas vamos dar aqui uma comparação para as pessoas compreenderem lá em casa de uma forma melhor. Toda a gente sabe, é mais comum se falar dos ataques de pânico. O que é um ataque de pânico? É um medo irracional que entra em espiral cíclico e eu, a certa altura, tenho medo de morrer, de tal forma é a ansiedade que eu sinto. Ou seja, as pessoas que todos os dias vão a um centro comercial, se tiverem um ataque de pânico dentro de um centro comercial, nunca mais lá entram, com medo extremo, porque não conseguiram gerir aquela emoção do medo. A mesma coisa acontece no distúrbio da angústia. Só que em vez de trabalharmos com a emoção medo, trabalhamos com a emoção angústia. Há pessoas que estão até deprimidas ou que não estão deprimidas. Isto é preciso perceber, que há pessoas que têm ideação suicida. Portanto, as que não estão deprimidas ainda menos... lógica mais dificilmente são sinalizadas, não é? São sinalizadas, mas ou seja... Que não apresentam... É verdade que é mais frequente as pessoas estarem deprimidas e terem este distúrbio da angústia. Mas também é verdade que há pessoas que não estavam deprimidas antes e que de um momento para o outro rapidamente entram neste ciclo de angústia e que só o pensamento de suicídio lhe ocorre no seu pensamento. Mas então o quê? É uma dificuldade em gestão da emoção de tristeza. Há pessoas que estão tristes, às vezes de uma forma normal, e que por um distúrbio psicológico, não vale a pena estarmos a focar aqui, mas um distúrbio psicológico, por uma má gestão psicológica daquela emoção, começa-se a gerar um ciclo de tristeza tão grande que ultrapassa todos os níveis da sua racionalidade. E quando nós conseguimos elevar, ou as pessoas, infelizmente têm este distúrbio, que elevam a angústia a um nível tão extremo, o sufoco é tanto que as pessoas que têm ideação suicida que falam comigo dizem-me assim: eu só quero morrer, não é para sair deste mundo, é só para sair do meu corpo. Porque não aguentam a pressão. Escape. Porque elas querem um alívio da dor. Alívio. A angústia é tão forte que as pessoas dizem: eu não quero morrer, doutor, eu quero aliviar esta dor, esta pressão. E aí está a resposta sobre porque é que a forma mais prevalente do suicídio é tomar medicamentos. Porquê? Porque as pessoas com este sufoco todo pensam assim: se eu tomo 3 ou 4 medicamentos porque o médico me disse que tomando isto melhorava, e não consigo melhorar, e não consigo sair deste sufoco, desta angústia extrema, então eu vou tomar os pacotes todos. Vou tomar todos os comprimidos que encontrar. Ou seja, a ideia das pessoas tomarem os antidepressivos todos, com álcool, de tomarem todos, não é para... A primeira ideia não é para morrerem, é para, se calhar aquilo dá-me um alívio, vou tomá-los todos, porque eu já não aguento. Se morrer, morri. Percebe? Mas a ideia é tomar para haver um alívio. De facto, as pessoas que se querem suicidar apenas querem sentir alívio desta sensação extrema de angústia que este distúrbio psicológico muitas vezes que este causa de uma forma exponencial. E porquê que ao nível desta faixa etária mais jovem isto está a aumentar? Hoje em dia as crianças, os jovens estão sujeitos a muita pressão que antes não estavam. Hoje em dia, com esta questão das redes sociais, do culto da imagem, as jovens têm tendência a sofrer mais. E não só, e da competição laboral também. Estamos a falar de jovens de 15 aos 29 anos, ou seja, apanhamos os jovens adolescentes como os novos adultos. Não é? Estamos a falar de jovens que têm que decidir uma carreira profissional, tem muita pressão na curso, carreira. Depois os jovens que estão nos cursos, depois os jovens que começam a entrada no mundo do trabalho, que atualmente em Portugal ainda não é a situação ideal. Ou seja, há uma pressão excessiva nos jovens que fazem com que eles tenham estados depressivos maiores. E nestes estados depressivos pode surgir esta cultura deste distúrbio psicológico que leva a esta ideação suicida. Não se pode dizer que sejam os jovens que suicidam mais em relação aos séniores, ou em relação às pessoas mais séniores ou aos adultos maduros. O que se está a dizer nesta estatística é que, como a mortalidade
jovem está, por causa das saúdes físicas, cada vez é menor, não é? Sobressai os acidentes automóveis e sobressai esta ideação, o suicídio, não é? Muito bem, portanto, ao nível do suicídio pode haver estas ideias que provocam esta ideação, ideação, exatamente, começam a ter estas ideias. O que fazer? Estes jovens ou estas pessoas, vamos generalizar, toda a gente que tiver este tipo de pensamentos deve apostar em fazer o quê? Uma mensagem muito importante é que as pessoas que sofrem e que estão neste nível de sofrimento atroz, pouca capacidade têm para pedir ajuda. Eles pedem ajuda, mas não têm o discernimento, não estão bem o suficiente para ir a um psicoterapeuta, para ir a um psicólogo, para ir até ao médico. Ao médico vão sempre, porque muitas vezes depois não conseguem trabalhar e vão ao médico, mas o médico com a medicação depois também não ajuda na parte da psicologia, não é? Então, o que é que nós familiares, devemos fazer? Não desvalorizar o sofrimento da pessoa. Há um preconceito que se diz, geral, que diz estas pessoas que tomam muita medicação para morrer estão a querer chamar a atenção. Não valorizamos muito as tentativas de suicídio. Achamos que se ele se quisesse matar não era assim que se matava. Ou ele está sempre a dizer que se quer me matar, mas isto é só para chamar a atenção. E o que eu digo aos familiares destas pessoas é: tenham atenção. Ninguém lhe diz que se quer matar. Eu não acredito nisso, que se quer matar apenas para chamar a atenção. Não. Até pelo contrário. Estão a chamar a atenção, sim, mas por uma dor extrema que estão a sentir. E o familiar que assiste a uma tentativa de suicídio, que ouve o seu familiar dizer que eu não estou bem, eu só queria morrer, tem que ajudar essa pessoa a pedir ajuda. Tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psicoterapeuta. E muitas vezes estas pessoas rejeitam a ajuda porque estão num bloqueio emocional muito grande. A maior parte das pessoas rejeitam a ajuda, é verdade. Mas os familiares têm que lutar contra, às vezes, as pessoas para que ela tenha ajuda psicológica e psicoterapêutica. E quando as pessoas só dizem... tomar medicamentos nestes casos também não vai ser a solução, porque ao tomar a medicação poderão controlar, eventualmente... Ficam mais apáticos, é quase como se estivessem apagados. Portanto, sem a ação, não Ficam é? sem a ação. Inativos. Mas depois qualquer coisa vai despoltar todo o resto, não é? Quando digo às pessoas perguntam, mas está a defender que não se deva tomar medicação? E eu digo, não. O que eu estou a defender é que na ausência de melhor tratamento... Há situações em que sim, não é? E na ausência de melhor tratamento, ou seja, se as pessoas não forem encaminhadas para a psicoterapia ou para um psicólogo que as ajude a ultrapassar as questões, as pessoas não podem estar neste bloqueio emocional. Então a medicação pode apagá-las um pouco, mas não resolve o problema psicológico. E hoje a psicoterapia tem ferramentas que ajudam de facto as pessoas a saírem tanto da depressão como deste distúrbio psicológico que causa esta ideação suicida. E Portugal está aqui no topo da lista dos países europeus e ao nível mundial de toma de medicação para as questões da saúde mental. Portanto, se calhar convém começar a tentar resolver os problemas e não apostar só na parte medicamentosa, porque... Sabe que todos nós estamos muito habituados a termos uma dor de cabeça, quero um comprimido. Certo. Tenho uma dor nas costas... É mais fácil. Em vez de fazer umas massagens ou fazer ginástica, preferiam um comprimido. É verdade que a medicina habituou-nos aos comprimidos, mas na saúde mental, se bem que alguns comprimidos, para nos deixar um pouco apáticos, para nos adormecer um pouquinho, não é a solução. Agora diz-me assim, mas a psicoterapia é um bocadinho mais caro que os comprimidos e demora mais tempo. É verdade, mas não temos outra solução. As pessoas têm que se concentrar na sua felicidade e têm que perceber que para melhorarem os seus níveis de felicidade têm que investir nelas, têm que investir no seu tratamento também, percebendo que a mudança psicológica é mais lenta, mas é necessária para elas encontrarem o seu estado de felicidade. É mais eficaz, no tempo, isso, não é? Claro. De forma prolongada e persistente. Vamos continuar com o Dr. Pedro Brás na terceira parte do consultório. Se ainda não ligou, pode ligar 225-083-204 para ver respondidas as suas questões no âmbito da especialidade de psicoterapia, psicologia. Até já.